Vamos, nesse momento, acalmar os nossos corações, pedir orientação divina para mais esse momento de estudo da doutrina dos Espíritos, que a gente possa ter a presença do nosso anjo guardião, do nosso Espírito protetor, de todos aqueles que têm compromisso com a nossa encarnação, com o nosso estudo, com a nossa elevação dentro da doutrina, para que possamos absorver os conhecimentos, nos melhorar, abrandar a nossa alma, a nossa evolução aqui na Terra, e pedimos, Senhor, permissão para iniciarmos esse trabalho de estudo, que possamos prestar atenção e sair daqui, deste encontro amigo, mais cheios de esperança, de ternura, enriquecidos dentro dessa doutrina bendita que nos liberta e que nos conforta. Que seja sempre feita a sua vontade e que a gente consiga sempre ouvir as orientações dos nossos espíritos protetores. Que assim seja. Então, nós vamos estudar, dando continuidade à moral estranha do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante. A hora que vocês tiverem um tempo para avaliar com profundidade, palavra por palavra, item por item, você vai compreender o que foi que Jesus falou e o que os Espíritos confirmaram. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Ele não está aqui para reinar na terra. O reino é espiritual, é nos levar para um mundo melhor, a nos aprimorarmos, sermos mais virtuosos e realmente compreendermos o porquê desta reencarnação. Se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. O que quer dizer o cristianismo? Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós somos aqui os cristãos, os que vieram para trabalhar, crescer e renovar a terra. Como que nós vamos adentrar esse mundo espiritual? É isso que é o cristianismo. É o mundo espiritual, é o mundo dos espíritos, é a alma dos mortos, é os anjos, é os arcanjos, são os espíritos inferiores, os espíritos maus, espíritos perversos. E o reino do Cristo era desse mundo invisível, e não desse mundo da terra. Nós, e melhor praticado, porque nós ainda não vivenciamos amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais difícil das pessoas compreenderem isso, porque quem é meu próximo? São as pessoas que estão do meu lado, meu filho, meu marido, minha casa, meu lar, e todos os meus espíritos bons e maus que me acompanham. Esses são os meus próximos. Meu próximo não é aquele que está lá longe. Meu próximo não é aquele que está 10 quarteirões de mim. Meu próximo é o meu obsessor, meu inimigo, meu adversário, meu filho, que também retorna de reencarnações, às vezes rebeldes, que vem de um passado para o meu lar, vem com seus compromissos kármicos. Nós espíritas precisamos rever e repensar no trabalho redentor que nós temos que realizar. Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Então, espírita, acorde. Não pensa, porque Jesus é mansinho, é branquinho. Não, está lá na moral estranha. Essa moral evangélica, esse conhecimento da doutrina espírita, não será pacífica. Não será pacífica. Ela terá lutas sangrentas. Porque se nós formos vivenciar os 10 mandamentos, tem que honrar pai e mãe, isso é um ponto básico do cristianismo. Não matar, não roubar, não levantar o falso testemunho,
Não cobiçar as coisas alheias, a casa, o carro, as terras, nada de ninguém. Isso é cristianismo. Não cobiçar a mulher do próximo. Isso é cristianismo. E é isso. Então, o que eu, como cristã, tenho que fazer e praticar? Não roubar, não matar, não violentar, não agredir, não pegar nada de ninguém. É isso que é o cristianismo. É isso que nós viemos fazer. E aí Jesus vai mais longe ainda. Vim lançar o fogo na terra. Como Jesus falava para o mundo espiritual, esse fogo é um fogo espiritual. Eu vim lançar o fogo na terra para consumir o erro e os preconceitos. Então, o que Jesus fala nessa mensagem, através dos Espíritos? Que nós precisamos queimar, consumir o erro, a ignorância. Qual é o erro? É a impostura, a falsidade, a hipocrisia, a mentira. E aí vai longe. Os preconceitos contra a religião, os preconceitos contra os índios, caboclos. E esse preconceito que existe, isso não existe dentro da doutrina dos espíritos. As almas dos mortos podem se comunicar da forma que quiser. Da forma que quiser. Quer dizer que se eu e ele desencarnar, e se a gente resolver aparecer de outro jeito, vocês não vão querer nós. Se nós aparecer preta ou índia, ninguém vai querer. Ali uma preta velha, ninguém vai querer ali. Se eu aparecer uma índia, ninguém vai me querer. Poxa lá vida. Então, os preconceitos, eu posso usar a roupagem que eu quiser. Eu posso usar a minha aparência que eu quiser. Esse é estudo básico. O espírito aparece da forma que ele quer. E ele vem. Se ele não quiser identificar-se com a reencarnação que ele usa hoje, ele virá com outra roupagem. Por que ele vai usar essa aparência do índio, do caboclo, ou do preto velho, ou de qualquer outra entidade? Porque ele precisa de uma couraça, de um perispírito um pouco mais denso para caminhar aqui junto de nós na Terra. Isso é questão de estudo. Isso é questão de conhecimento doutrinário da doutrina dos espíritos fluidos. Como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. Aí você vai falar para o espírita, vamos destruir as ervas daninhas. Vamos pôr fogo, mas se ele não tiver conhecimento dos elementares, do fogo, da água, da terra, aliás, de todos os elementares, de toda a escala periódica, e se ele não tiver conhecimento de todos os elementares da natureza, do microcósmico ao macrocósmico, ele desconhece a ciência espírita. Desconhece a ciência espírita. Ele está de alegre na terra. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não era assim que está falando, não. Então, para depurar, eu tenho que acender o fogo depurador. Eu preciso desintegrar as partículas do ódio, da raiva, da inveja, do ciúme, da maldade. E eu ouço as pessoas, às vezes, com a simplicidade. Olha, assim, isso aí é magia. Isso não é magia, isso é conhecimento. O próprio Cristo sabia disso. Os espíritos de uma ordem geral, quando entram nas regiões umbralinas, e que lá está muito sujo, eles precisam queimar aquele fluido. E os ocultistas, eles falam, o fogo que não queima, a água que não molha, porque ela é fluido. Nós trabalhamos com a mente, com um fluido desintegrador. Então, à medida que se conhecer, que souber, nós vamos crescer e nos melhorar. E Jesus, lá no Evangelho, fala, anseio
que isso se acenda rápido e purifique, pois dela sairá triunfante a verdade. Quer dizer, depois que você queimar todas essas coisas ruins, todas essas invejas, o ciúme, as maldades, os egos, as imposturas, tudo que tiver de errado nos 10 mandamentos, nós sairemos vencedores. A verdade virá. Mas enquanto tiver essa sujeira fluídica, essa maldade imperrante, essa agressividade contra o cristão, nós precisamos vencer tudo isso. E a guerra espiritual sucederá a paz. Não fui eu que falei, não. Está lá no Evangelho, vai lá, estuda ele, que você vai encontrar isso daí. A guerra, ela é necessária para que se limpe, para que se extermine, para que se tire o foco da maldade, do erro e da impostura. O ódio dos partidos, a fraternidade universal. Esse ódio que separa, que divide, nós vamos que chegar na fraternidade universal. E a fraternidade está dentro das nossas mentes. Quando nós, médios, limpar toda essa sujeira e nós começarmos a vibrar a harmonia, a fraternidade, a solidariedade, a liberdade do espírito, nós, então, estaremos construindo um mundo de renovação. E é isso que nós temos que entender. O que eu tenho que tirar da Terra? As trevas do fanatismo. Então, quando eu orar, tiro da minha casa as trevas do fanatismo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Se nós entendêssemos o Evangelho, nós espíritas fazemos Evangelho para os outros. Pare de fazer Evangelho para os outros, faça para ti mesmo. E compreenda o ensino dado pelos espíritos no Evangelho. É altamente profundo. E a luz da fé esclarecida. Quem que vai esclarecer a fé? Somos nós, espíritas. Depois que a gente limpar tudo, vamos colocar a bênção da fé, da esperança, da caridade, da bondade. É isso. Espírita limpa e coloca luz. Limpa e coloca luz. Porque como que você vai colocar a luz num copo sujo, trevoso? Não vai funcionar. E aí vem o Consolador, o Espírito de verdade. E quem somos nós? É o Espírito, é o Espiritismo, é o Espírito de verdade, o Cristo Consolador. E ele virá para estabelecer todas as coisas. E nós, espíritas, não entendemos ainda. O que é que vamos restabelecer? O que é que eu vim fazer como médium, como espírita? Eu preciso estudar e entender o mecanismo para que eu possa restabelecer. E tudo isso é fluido. É a mente, é o poder da mente, é o poder da modificação mental, é a elaboração dos fluidos. E quando nós chegarmos aí, porá termo a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Por isso o Espiritismo, ele não é uma religião. Ele está aqui para falar do mundo espiritual e provar que os espíritos se manifestam bons e maus. O Espiritismo prova que os espíritos vêm e trabalham, uns agem prejudicando e outros abençoando. A alma é aquilo que é após a morte. Ela não é criada nem boa nem ruim. É ela que se perde. E o que o Espiritismo vem ensinar? Ensinar isso daí, que é a ciência da alma. É a renovação do espírito. E eu tenho uma fonte grandiosa que se chama mediunidade. Aonde eu estiver, eu serei amparado pelos anjos guardiões e as nossas equipes de trabalho. E cansados, afinal, de um combate sem solução.
O próprio Espiritismo fala que será um combate de mentes, um combate da maldade, um combate aos 10 mandamentos. Então, eu, médium, preciso combater o roubo, eu preciso combater as maldades, as fraudulências, o erro, a impostura. É isso que nós somos espírita. Entender o meu trabalho. Eu não posso ser acomodada. Eu preciso limpar dentro da minha casa todas as frequências de roubo, de morte. Porque a morte não é só pegar e dar um tiro numa pessoa, porque é muito fácil. Se nós recebêssemos um tiro, puf, morreu. Eu quero ver é a morte do orgulho, a morte da vaidade, a morte do egoísmo, do preconceito, a morte de se achar o maior do mundo, arrancar essas raízes, tirar, matar esse orgulho. É muito mais fácil levar um tiro, puf, acabou, né? Já foi. Agora vai tirar o orgulho, tirar a vaidade, esse preconceito, essa maldade no nosso interior, bilhões de partículas de átomos escuros enegrecidos dentro de nós, que era a morte. Mas Jesus não falou dessa morte de arma, falou dessa morte que nós temos dentro de nós, que temos que achar solução, porque as partículas escuras nos tornarão doentes. E nós vamos morrer cheia de doenças, cheia de coisas ruins, de vírus, bactérias e tudo mais, que é formado pela própria mente humana. E é isso que é espiritismo. É isso que é espiritismo. Compreenderão que os verdadeiros interesses de todos os cristãos estão na vida espiritual. O cristão ele tem que se preocupar com a vida espiritual. Certamente que vamos nos preocupar com a matéria, porque nós precisamos de dinheiro para comer, pagar os impostos, dar a César o que é de César, e nós temos que pagar tudo isso. Mas eu preciso me preocupar com a minha vida espiritual, com a vida espiritual da minha família, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus avós, porque é essa família que vai voltar para o meu lar. Preciso compreender essa lei reencarnatória e que os espíritos voltam para os nossos lares. E somente através do socorro, da assistência nas colônias espirituais, nos parques de evangelizações, é que a minha família vai voltar melhor e não vai ficar no mundo espiritual incomodando a vida dos outros. E o Espiritismo nos ensina: evocai os vossos mortos, enterrai os vossos mortos. É isso que nós somos. Nós precisamos estar junto dos espíritos. Não existe espiritismo sem espírito. Isso é uma base da doutrina espírita. Só que vai vir espíritos de todas as formas. E eu preciso estudar para me compreender. Todos os caracteres das almas desencarnadas são iguaizinhas às humanas. Mentirosas, falsas, hipócritas. É isso daí que é o mundo espiritual. O Espiritismo vem revelar as promessas do Cristo. Não poderá fazê-lo sem destruir o erro. O Espiritismo, os espíritas, precisam destruir o erro. Tenho que desmagnetizar a cólera. Toda essa raiva, todo esse ódio, todo esse faniquito do povo, eu preciso solver e desmagnetizar. Nós, espírita, precisamos tirar a injustiça. Isso não está certo. O espírita tem que solver a injustiça, a maldade, a forma de pensamento, a falsidade, a ignorância. É isso que nós estamos aqui para fazer. E o espírita que tem conhecimento, ele o faz, porque ele sabe que tem que fazer.
É simples assim. Eu preciso exterminar o orgulho na minha família, aonde eu estiver. A ambição, essa ambição desmedida, que passa por cima de tudo, sem moral, sem ética. É isso, eu preciso desintegrar tudo isso. A cupidez do homem, o fanatismo cego. Eu preciso solver esse fanatismo. Eu preciso desmanchar tudo isso. Eu não posso deixar a minha família à falência espiritual pelo orgulho, pela ambição, pela cupidez, pelo fanatismo cego. Eu preciso trabalhar nesses fluidos mentais. Os que levantam contra o espiritismo. Existem milhares de criaturas contra a doutrina dos espíritos. E eles nos colocam em traves e perseguições. O espírita tem que saber que ele será travado. Ele vai ser perseguido, quer pelos vivos e quer pelos mortos. O espírita tem que tirar os entraves espirituais. Ele tem que solver essas energias, esses campos de força negativo, todas essas vibrações que vêm até nós, as egrégoras, essas formações que ficam volitando ao nosso redor e somos perseguidos. Tirar o fluido da perseguição. Isso é responsabilidade do espírita. Eis porque ele também é forçado a combater. Porque se os outros vêm com os entraves, as perseguições, os erros, você tem que combater. E como que nós combatemos? Solvendo, desmagnetizando. Nós não vamos pôr nenhuma arma na nossa mão e sair por aí atirando, brigando, puxando. A nossa arma é uma arma espiritual. É fluido contra fluido. É luz contra as trevas. É o amor. Essa partícula divina do Criador é a nossa grande força para o crescimento e aprimoramento da doutrina dos espíritos. Hoje, são todas de ordem moral e espiritual. Quer dizer, tudo que eu vou encontrar hoje, que eu vou combater dentro de uma ordem moral e espiritual que vai atacar e perseguir a minha família. E vai perseguir a mim também. Removendo todos os tumores malignos do inferno. Quanto eu não remover, desmagnetizar, tirar as partículas escuras e enegrecidas de dentro de mim, arrancar esse tumor maligno da minha própria mente, do meu próprio coração, das minhas emoções, que eu enviei para o outro e puf, em cima de mim, eu tenho que ter humildade para tirar de mim o que eu fiz. Nós não somos santos. Ninguém aqui é santo. Nós somos almas altamente endividadas. Nós não somos aqueles espíritos grandiosos. Nós somos espírito pequeno. Então, se eu sou pequeno, ótimo. Ainda bem que eu não sou grande, porque estaria numa missão invisível, impossível. Mas como eu sou pequeno, só para tirar de mim mesmo meus próprios defeitos, é uma missão bastante interessante. E como eu vou aprender nessa encarnação que eu preciso me libertar de mim mesmo? Minha maior missão. E se eu não o fizer? Eu vou voltar na próxima encarnação. E se eu não fizer na outra? Eu vou voltar ainda. E vou ficar incomodando os outros, quer encarnados e quer desencarnados. Porque uma alma perturbada, desequilibrada, orgulhosa, vaidosa, pretensiosa, ela inferna a vida dos outros com seus fluidos. Aonde ela chega, ela emite aquele fluido, entra dentro da nossa casa e vira tudo do avesso. Só que ela vai morrer, vai ficar do mesmo jeito. Aí vai voltar e vai vir aqui do mesmo jeito. O nosso trabalho é tirar os tumores malignos do seio da família. Médium não pode ter medo de cuidar da sua família, de cuidar do seu lar, de cuidar dos seus filhos.
Essa é a sua potencialidade, essa é a sua força. Nós não vamos salvar o mundo, mas eu posso me salvar. E o mundo se salva se todos se salvarem. A regra é esta. Mas pensar que nós, médios, vamos poder salvar o mundo, nós não vamos poder. Nós não temos potência para isso. Nós não temos energia para mudar o mundo, mas temos energia suficiente para mudar a nossa casa. Então, nós temos que ter conhecimento para saber a minha potencialidade. Até onde eu posso chegar? Até onde são as minhas divisas espirituais? Se a minha equipe de trabalho ela é capaz de solucionar, e eu também, porque a minha imperfeição é que não me deixa crescer, não me deixa voar. E o médium, ele tem que voar, gente. Quando nós estamos pisando, nós ficamos aqui na terra. Não pode volitar, não pode andar, não pode nada. Então, eu tenho que me autolimpar. E sair, alçar voos na espiritualidade. É isso que nós médios viemos fazer. E eu preciso, para colaborar com o meu trabalho, eu preciso encaminhar os espíritos à consolação, à regeneração e à lama astral, que são locais específicos de limpeza, são locais, são laboratórios, e que ali todo o fluido mental, os ódios, as raivas, a vingança, os desamores, eles são desintegrados pelo fogo. O próprio Cristo disse, eu tenho pressa que esse fogo se acenda. Taca fogo e queima esse fluido ruim, negativo, maléfico, malfazejo, indolente, preguiçoso. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso libertar a mim e a minha família. Eu preciso socorrer meus familiares. Meus traidores, eu preciso socorrer meus traidores, os povos que me traíram ou que eu os traí. Os inimigos do cristianismo. Nós, espírita, precisamos trabalhar para retirar o anticristo, para que eles não tomem medidas além do limite para nos trazer o sofrimento e a dor. Precisamos tirar os caluniadores, precisamos higienizar esse mundo espiritual de caluniadores, antagonistas, falsos, fanáticos, perseguidores, coléricos. Esse é o trabalho do médium espírita, o trabalho específico do seu próprio lar. Refazer. Por que nós vamos colocar nas nossas câmaras de retificação da lama astral, do fogo, da água, da terra? Por quê? Eu preciso refazer os corpos espirituais. Eu não posso mandar os espíritos para as colônias espirituais com casca e tudo. Ninguém tem obrigação lá de ficar ariando os espíritos. Vai ficar lá dando passinho nele para tirar o ódio, para tirar a raiva. Não vai tirar nunca. Nós mesmos sabemos disso, pode pegar e dar paz quando você quiser. Se a alma não auto se melhorar, ela não se corrige. Então, volta para o mundo dos espíritos e formam falanges maléficas, maldosas, hipócritas, para fazer coisas ruins e maléficas, até que reencarnam de novo e continuam fazendo as suas próprias maldades. Somente um trabalho efetivo, forte e corajoso, desintegrando as partículas malsãs do ódio, desmagnetizando, porque a forma pensamento, ela cria vida, ela cria partícula, e elas vai gerando toda essa energia e se acumula ao nosso redor, na nossa aura, na nossa casa. E o médium tem que saber que ele tem que desintegrar, solver, exterminar, tirar esse local, essa mancha, esse local em que nasce esses sentimentos maléficos, dissolver, queimar, desmaterializar. São vários sintomas, várias falas, mas nós estamos falando a mesma coisa. Limpa. Limpa até que não fique um grão de vírus, de bactéria, de doença, de enfermidade. É mais ou menos isso. Alta esterilização. É isso que é espiritismo.
encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Cada espírito vai para a sua própria colônia, vai para o seu local de atendimento. Uns vão para os hospitais, outros vão estudar, outros vão para os parques, outros vão cuidar de crianças. E os espíritos, depois que nós os limpamos, higienizamos, que deixamos ele em boas condições, eles devem retornar à pátria espiritual para se preparar para novas reencarnações. Então, é isso que somos. Somos trabalhadores da última hora. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai que vos enviará o Consolador, que é o Espiritismo. O Consolador é o Espiritismo. E eu pergunto para nós espíritas, o que é que nós espíritas estamos consolando? Uma boa pergunta. O que é que nós espíritas estamos consolando? Quase nada. Estamos consolando nosso lar ainda, a nossa família, mas nem crescemos para uma dimensão maior e superior, a fim de que fique eternamente convosco. Quem que vai ficar eternamente comigo? O Espiritismo. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que, de alguma forma, aprender o Espiritismo, para que fique eternamente comigo. Quer dizer, eternamente, eu vou trabalhar para me purificar, para ficar bom, até chegar a ser puro espírito. Levarei bilhões de anos, mas não importa, eu chegarei lá, porque eu sou um filho de Deus. E foi esse o projeto da criação divina. E é isso que Deus criou para nós. Que a paz nos envolva e que o amor esteja junto de nós.